Oi, gente! E se eu falar para vocês que eu adoro conversar com as minhas plantas? Adoro! É a minha grande terapia. Eu achava que isso daí era coisa de gente meio doida minha, mas não é. Eu vi um estudo recente da Royal Horticultural Society de Londres, colocando, que eles fizeram alguns experimentos provando, mostrando que as plantas crescem melhor e mais rápido quando a gente conversa com elas. Olha que coisa interessante. Eles fizeram um experimento com plantas de tomate, na qual alguns grupos, homens e mulheres, conversaram com algumas plantas e fizeram um outro grupo de plantas na qual não houve essa conversa. E o que eles viram? As plantas que interagiam através da conversa das pessoas cresceram mais do que aquelas plantas que não tinham esse diálogo. E olha, pessoal, olha lá, ó marada. E olha o que é mais interessante também. As plantas que conversavam com as mulheres, quer dizer, que as mulheres conversavam com as plantas, cresceram na média 3 centímetros a mais daquelas com as quais os homens conversavam. Muito bem. É estranho? Não, não é estranho, gente. Matéria é energia condensada, Albert Einstein provou isso daí pra gente. Então a gente está interagindo, os seres vivos interagem entre si, obviamente de formas diferentes, plantas, animais, com a gente de formas muito diferentes, mas de uma forma muito significativa. São vibrações, São aquelas vibrações de carinho. Quando você fala com carinho com uma planta, elas sentem aquela vibração, aquele magnetismo de um sentimento positivo e respondem, a sua fisiologia responde de uma maneira positiva, se desenvolvendo melhor e mais harmonicamente. Bom, esses estudos, claro, estão no começo, sem dúvida, Mas a gente não pode se esquecer de uma coisa, Você pega aqui plantas, Estou aqui com um vasinho de hortelã na minha mão, aqui tem uma samambaia, uma renda portuguesa, aqui tem um cactus colorido, que olha aqui, gente. Hoje de manhãzinha essa flor estava fechada, está abrindo ela. Eu conversei com ela, eu falei, olha, a tua flor vai ficar linda, vai ficar linda. E ela generosamente está começando a abrir. Não vamos esquecer, gente, que as plantas, elas têm alguns mecanismos mais sutis. As plantas, elas fazem energia a partir da luz do sol. Elas absorvem nutrientes do solo, enfim, de outras maneiras também, através das folhas. Mas elas refinam todo esse alimento e transformam em energia com a luz do sol. As plantas são a base de toda a alimentação, toda a cadeia alimentar tem as plantas como base, não é verdade? Elas alimentam animais que vão alimentar outros animais e por assim vai. Então existe muito mais coisa a ser descoberta sobre conversar com as plantas do que simplesmente aquilo que a gente imagina. E tem mais uma coisa muito importante, As plantas, gente, elas ionizam o ar, Elas deixam o ar carregado com cargas elétricas que nos fazem sentir bem. Então é uma troca mútua. As plantas gostam de ouvir as nossas vibrações de amor e de carinho, mas elas nos devolvem, em termos de bem-estar magnético, pessoal, muito mais até do que aquilo que a gente dá para elas. Agora eu queria fazer uma reflexão com vocês. Gente, se conversar com as plantas faz com que elas cresçam mais bonitas, Olha que coisa mais linda essa orquídea aqui, é o meu luxo. Eu adoro minhas orquídeas. Se conversar com as plantas faz com que elas cresçam melhor, imagina a gente conversar com as pessoas, gente. Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com um negócio chamado indiferença. Indiferença mata. Mata sentimento, mata esperança, mata carinho, mata possibilidades. Vamos conversar mais com as pessoas ao nosso redor. Sabe, gente, algumas vezes o pessoal faz algumas quantificações erradas, A gente fala de amor. Qual é o contrário do amor? O contrário do amor é ódio. Não é. O contrário do amor é indiferença. Porque quando a pessoa nutre esse sentimento tão terrível, uma palavra tão feia, ódio, ela está nutrindo algo ainda dentro de si. Mas a indiferença não nutre nada. A indiferença, gente, é a ausência absoluta. Então, muito cuidado, gente.
Vamos sim conversar com as pessoas, dar valor às pessoas, em vez de olhar nas pessoas aquilo que elas têm que não nos agrada, e nós também temos muita coisa que não agrada aos outros. Vamos procurar olhar nelas aquilo que é bom, que nos agrada, que possa provocar essa ponte chamada empatia, que a indiferença nunca caminhe conosco, gente. Porque pior do que essa questão da indiferença com os outros, a indiferença, ela vai tornar a nossa alma estéril. E isso é a pior dor pela qual alguém pode passar. Pensa nisso que eu te falei, conversa com as suas plantinhas, converse com as outras pessoas, principalmente com os seus familiares, e torne-se uma pessoa melhor. Uma pessoa com quem todos gostem de conversar. Uma pessoa com as quais, da mesma maneira como eu faço com as minhas plantas, as pessoas saiam de onde estão para vir conversar. Que conversem, que te procurem da mesma forma que a gente procura as plantas. Com atenção, com carinho. Eu te convido a você a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Né? Lembrando o seguinte, gente, tudo isso só vai ter valor mesmo se nós nos tornarmos pessoas melhores, diariamente, no convívio com todos que estão ao nosso redor. É isso aí.